manhã. Abra sua Bíblia, Filipenses 1, de 1 a 11. Hoje nós vamos falar da alegria pela ação de Cristo na vida da igreja. A verdadeira felicidade, você vai perceber que Paulo vai dizer que a verdadeira felicidade está em Cristo. E ele vai mostrar nesses primeiros versículos a alegria que ele tem pela ação de Cristo na vida da igreja. Dos versos 1 a 11, Paulo nos diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos por podermos ter esse momento especial de culto, onde nós podemos cantar ao Senhor e sermos edificados nas Escrituras. Agora, Senhor, que nós vamos meditar na Tua palavra, na exposição da Tua palavra, pedimos que o Senhor mesmo nos ajude na compreensão por intermédio do Teu Espírito Santo que em nós habita, Senhor. Que nós, Senhor, entendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática no nosso dia a dia para a glória do Teu próprio nome. É em Cristo que oramos. Amém. Você acredita que você pode ser considerado uma pessoa alegre? Você acha que você pode ser considerado uma pessoa alegre? Se sim, de onde vem a fonte da sua alegria? A sua alegria é uma alegria constante ou ela é uma alegria mais circunstancial? A sua alegria, ela é perene ou ela depende muito daquilo que lhe cerca? Você consegue continuar alegre diante das circunstâncias adversas? Você consegue continuar feliz no Senhor, mesmo no meio de problemas? Quando vem dificuldades na saúde, na falta de dinheiro, nas frustrações, nas dificuldades dos relacionamentos, nas perdas, você consegue manter a alegria mesmo no meio das aflições? Eu acredito que isso seja um grande desafio para a vida do cristão. Porque de uma maneira geral, nós aprendemos, ou pelo menos nós somos ensinados, instruídos, até mesmo dentro de muitas igrejas, a mantermos um estilo de alegria que está muito firmado nas circunstâncias, no bem viver ou nos momentos bons. E de uma certa forma, as pessoas estão acostumadas a rejeitar o dia mau ou a não alegrarem-se no dia mau. E quando não, dizem que o dia mau não faz parte da agenda do Senhor para nós e não conseguem se alegrar nisso. Outros tantos acreditam que Deus não permite que nós passemos por aflições, por enfermidades, por tristezas, por dissabores e por isso não se alegram em Deus. E isso é um grande problema. O apóstolo Paulo escreve essa carta exatamente para mostrar para os irmãos da igreja de Filipos e também para nós que a fonte da verdadeira alegria não pode e não deve residir nas circunstâncias ao nosso redor, porque as circunstâncias são variáveis. Todos nós que já temos um tempo de vida sabemos disso claramente. Existem dias bons e existem dias maus. Existem dias que o riso vem fácil aos lábios e existem dias em que o riso
é mais complicado de chegar aos nossos lábios. Existem dias em que as nossas orações são de profundos louvores a Deus pelas bênçãos recebidas. E existem outros dias em que o louvor a Deus é pelo sustento no meio da adversidade, em que talvez nós não encontremos ali motivos de muita alegria na circunstância. Por isso que Paulo diz que a fonte da alegria do cristão não pode ser algo circunstancial. E Paulo escreve essa carta exatamente para fortalecer os irmãos nesse sentido. Essa é uma carta extremamente pessoal e afetiva do apóstolo Paulo para os irmãos filipenses. Ele ali no versículo 8 mesmo, deixa bem claro, fala, olha, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo com coração. É o pastor que escreve para a igreja amada. É a saudade dos irmãos. Paulo havia plantado essa igreja lá em Filipos, quando na sua primeira viagem missionária, isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo estava em Filipos pregando, e uma senhora, Lídia, vendedora de púrpura, ouviu a palavra, ela já era temente a Deus, mas ela entendeu o evangelho, creu em Cristo Jesus, e logo após ela abriu as portas da sua casa, e foi algo muito instantâneo. Eu sei que hoje nós falamos muito do processo de conversão, e nós entendemos o processo, mas me parece que naqueles primeiros momentos o processo era um pouco encurtado, as pessoas se transformavam instantaneamente, quem se convertia, ele literalmente era de um momento para outro transformado, e Lídia foi assim. De uma mulher que estava ali vendendo púrpura, a um outro momento alguém que estava cedendo a sua casa para plantar uma igreja. Não era para receber os irmãos para comer um bolo no final de tarde ou tomar um chá. Ela abriu a sua porta e ali na casa de Lídia nasceu a igreja da cidade de Filipos. De maneira que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipos, não como uma ideia de um ensino teológico, de uma circular teológica que deveria passar por toda a região, como, por exemplo, era a carta aos Efésios. Mas Paulo estava escrevendo a irmãos queridos que ele trazia no seu coração. Paulo também queria agradecer aos crentes por havê-lo ajudado quando ele teve necessidades. A igreja de Filipos ajudou financeiramente Paulo no seu ministério. E ele também desejava lhes dizer por que ele desfrutava de uma alegria completa, mesmo no meio da prisão, mesmo em vias de ser julgado pelo Império Romano. Paulo escreve essa carta com o intuito de consolar os irmãos. Os irmãos estavam sofrendo pelo aprisionamento de Paulo. Paulo, que os amava demais, escreve essa carta também para consolá-los, dizendo, irmãos, eu estou feliz. Eu estou satisfeito, e depois nós vamos ver o porquê que Paulo tem essa alegria no Senhor. Nessa carta, Paulo aconselha aos irmãos filipenses a respeito da humildade, da unidade, da satisfação e da confiança em Cristo no meio das adversidades. Embora ela seja uma carta pessoal, Paulo não se furta a trazer algumas orientações doutrinárias à igreja, como ele sempre faz. Diga-se de passagem, a nossa vida é uma instrução sempre aberta acerca de Cristo Jesus, e assim deve ser. Tanto é que Paulo diz ali no versículo 1, ele fala, olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive aos bispos e diáconos. Por que Paulo direciona especificamente chamando os bispos e diáconos? Porque Paulo queria que esses irmãos que lideravam a igreja estivessem atentos às verdades que ele estava dizendo, porque havia corrente ali, um falso ensino onde algumas pessoas estavam dizendo que para se tornar cristão era necessário que primeiro voltassem a ser judeus na sua religião. E Paulo já aproveita para tratar dessa questão. Paulo também cita a presença de Timóteo, aqui não como sendo um coautor da carta, mas provavelmente como sendo uma espécie de secretário, um amigo. A citação de Paulo de Timóteo é para dizer, irmãos, eu tenho um companheiro, eu estou consolado, que vocês mantenham-se firmes, porque o Senhor tem me providenciado consolo. Timóteo está comigo. E não apenas aqui ele cita Timóteo, mas Paulo faz isso, por exemplo, em Romanos, em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, aos Colossenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, mostrando que Deus, mesmo no meio de lutas, lhe providenciara um amigo fiel que pudesse ser um auxílio no meio da aflição.
Ainda a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Isso porque o apóstolo Paulo ressalta a importância de os crentes manterem o seu coração gratos ao Senhor, alegres em Cristo Jesus, independente das circunstâncias que os envolvam. Lembrando que Paulo estava escrevendo da cadeia, em Roma. Provavelmente, irmãos, Paulo estava aos últimos dias da sua vida. E aqui, inclusive, depois nós vamos estudar semana que vem, ele se alegrava por poder pregar para a guarda pretoriana. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver ali no versículo 13, quando ele faz essa citação. Olha, eu dou graças a Deus, porque aqui na cadeia agora eu posso pregar para os guardas. Já imaginou que alegria é essa? Que satisfação é essa? Em vez dele falar, irmãos, orem para que eu saia da cadeia, ele fala, irmãos, eu estou feliz, porque agora eu prego para os guardas. Porque, na verdade, enquanto eles imaginam que eu estou preso, é eles que estão presos a mim. Eles que não podem ir embora e me deixar sozinho. Eles precisam ficar aqui. Enquanto eles ficam aqui, eu prego o evangelho. Sem dúvida, a situação do apóstolo Paulo era qualquer coisa, menos alegre. Ele estava preso ilegalmente, foi levado para Roma, aguardava julgamento. E mesmo nesse contexto, ele fala da alegria no coração. Não pelas grades em si, mas pela confiança naquilo que Cristo fizera no passado, naquilo que Cristo estava fazendo no presente, mesmo na cadeia, e naquilo que Cristo iria fazer no futuro, mesmo quando tudo à volta não estava do jeito que ele gostaria. Paulo firma a sua alegria na confiança da soberania de Cristo sobre todas as circunstâncias. De forma que a carta aos Filipenses, de maneira geral, nos ensina a compreender que a verdadeira alegria que vem de Deus não está firmada nas questões externas, mas na própria pessoa e presença de Cristo conosco em todos os momentos. De maneira rápida, só para a gente ter uma ideia panorâmica, aqui no capítulo 1, Paulo vai nos falar da alegria de proclamar a Cristo. No capítulo 2, ele nos falará da alegria de servir a Cristo em comunhão com os irmãos. No capítulo 3, ele falará da alegria de conhecer e aprofundar o nosso conhecimento em Cristo Jesus. E no capítulo 4, Paulo fala da alegria de descansarmos a nossa vida e entregarmos as nossas necessidades, ansiedades e aflições a Cristo Jesus. Então essa carta nos mostra a maravilha de podermos nos alegrar em Cristo, mesmo diante das adversidades. E voltando para esses primeiros versículos, que são o alvo da nossa exposição hoje, aqui é só mais um panorama para nós entendermos a carta como um todo. Nesses primeiros versículos em específico, o apóstolo Paulo se alegra pela ação de Cristo na vida da igreja de Filipos. Paulo eleva o seu coração em gratidão e oração ao Senhor pela participação dos irmãos filipenses na obra do evangelho, e ele expressa os seus profundos anseios em que eles continuem a crescer no amor e no discernimento. De maneira, irmãos, que eu quero destacar 3 aspectos da alegria do apóstolo Paulo por essa ação de Cristo na vida da igreja. Em primeiro lugar, Paulo se alegra pelo envolvimento da igreja de Cristo no ministério. Irmãos, é uma alegria quando a igreja de Cristo se envolve no ministério do evangelho. Você quer uma alegria perene para a sua vida? Envolva-se no evangelho, no ministério do evangelho. Olha o que os versos 3 até o 5 nos dizem. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar, ou a sua Bíblia, ou o seu aplicativo aberto para que você acompanhe, olha o que diz dos versos 3 a 5. Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nesses primeiros versículos, Paulo demonstra toda a sua afetividade pela igreja, afirmando aos irmãos que ele se lembra. Ele traz a igreja na mente pela lembrança que ele tem. Ele traz a igreja nas suas orações, pela súplica que ele faz. Ele está constantemente orando pela igreja. E ele traz a igreja no seu coração. Versículo 7, ele diz isso, porque ele ama essa igreja. E por que Paulo faz isso? Por que Paulo dá graças a Deus pela vida dos irmãos filipenses? Por
tudo aquilo que ele se lembrava da igreja. Paulo olhava para aqueles irmãos e lembrava da obra de Cristo sendo feita no meio daqueles irmãos, demonstrando assim o seu amor pelos irmãos, o seu apreço pela postura cristã que eles estavam demonstrando. E olha os motivos que Paulo diz dessa alegria. Primeiro, pela maneira direta, como esses irmãos amados se envolveram na proclamação do Evangelho. Paulo fala, olha, eu lembro, isso está muito bem claro na minha mente, eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, no versículo 5. Paulo está dizendo, desde que eu cheguei aí, e eu preguei o Evangelho, e a irmã Lídia se converteu. Logo depois eu fui aprisionado, fui para a cadeia, e pela graça do Senhor, enquanto eu e Silas orávamos ali, os grilhões foram quebrados, nós pregamos o Evangelho e nenhum daqueles presos fugiram, e pela manhã o guarda, o carcereiro veio, e quando ele viu todo mundo ali com os grilhões soltos, ele pensou em se matar, e nós falamos para ele, não se mate, está todo mundo aqui. E ele foi perguntar, e nós expusemos a ele o poder do Evangelho, e aquele carcereiro foi impactado pelo Evangelho, e se converteu, e nós falamos a ele, olha, a salvação que você está recebendo, não é apenas para você, é para você e para toda a sua casa, desde esse primeiro dia em que o Evangelho chegou até vocês, até hoje, onde eu, no caso Paulo, estava aprisionado em Roma, vocês têm participado dessa proclamação, vocês não pararam. A igreja está investindo, está abrindo as suas portas, a igreja está caminhando, a igreja está enviando ofertas, no caso para Paulo. Irmãos, nós devemos nos envolver com a proclamação do Evangelho, isso alegrava o coração de Paulo e com certeza alegra o coração de Deus. É uma grande alegria quando nós temos a oportunidade de participar da obra do Senhor. Acho que ontem ou anteontem eu postei uma mensagem do Fernando Basso, lá em Madagascar. Fazendo aquela obra. Você viu aquelas crianças sentadas no chão e ele colocando o filme num projetor na parede, no meio da África. Você está ajudando. Você está participando da proclamação do Evangelho. Quando você faz a oferta, ela chega lá e ele pode ter toda essa condição de fazer esse trabalho. Paulo diz que ele trazia na memória a maneira como a igreja estava se envolvendo. E aqui ele faz uma referência clara à cooperação financeira da igreja, no ministério de Paulo. E depois lá no capítulo 4, dos versos 14 a 19, Paulo vai citar isso de maneira muito mais direta. Porque a igreja de Filipos foi a única congregação que contribuiu para sustentar o ministério de Paulo. E ele fala isso. Vocês fizeram bem, vocês se associaram a mim, vocês contribuíram na proclamação do Evangelho. Diga-se de passagem, um dos maiores dramas dos missionários é encontrar igrejas que sejam fiéis. Porque às vezes os missionários vêm na igreja e mostram a dificuldade do trabalho missionário. As igrejas se emocionam, porque a gente vê aquelas questões, aquelas fotos. Eu estive na África por 15 dias e eu vou dizer para você, as fotos são bonitas perto da realidade que ali se desenha. Mas a gente se emociona com aquilo e a gente se levanta e fala, não, vamos enviar. E aí a igreja manda dinheiro 1 mês, 2 meses, aí o missionário está no campo, a igreja esquece do missionário e ele fica lá apertado. Paulo diz, vocês desde o primeiro dia até hoje não pararam de contribuir, não pararam de se envolver. Eu tenho isso na minha lembrança. E dou graças a Deus. Paulo também traz na lembrança e dá graças a Deus pelo envolvimento da igreja nos seus sofrimentos. Olha o versículo 7. Porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. O que Paulo está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que essa igreja em nenhum momento o deixou solitário nas cadeias. Era uma igreja que ou visitava ou mandava alguém visitar. Era uma igreja que se comunicava com Paulo. Naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha internet. Então, ela mandava cartas. Haja vista que Paulo fala, olha, Timóteo está aqui comigo, já mostrando para aqueles irmãos um consolo que Deus lhe havia dado. Era uma igreja que participava da dor do outro. Irmãos, isso é fundamental na vida cristã. Ninguém gosta de sofrer. Mas se tem um bom lugar para sofrer é na igreja de Cristo. Porque aqui ninguém sofre sozinho. Paulo sabia disso. Paulo falou, eu dou graças a Deus. Porque mesmo nas minhas cadeias,
eu não estou solitário. Há um povo comigo, há uma igreja comigo, há gente intercedendo ao Senhor comigo, há gente que não me abandonou. Há gente que, se eu precisar, vem me visitar, vem me trazer algo. Paulo tinha isso na memória. Paulo diz mais: eu trago na memória e dou graças a Deus pela certeza de que esses irmãos são participantes da graça salvífica de Cristo. Ainda no versículo 7, Paulo diz assim: pois todos vocês são participantes da graça comigo. Sabe algo que alegrava Paulo? Para além das ofertas, para além da visitação dos irmãos, era a salvação de Deus que estava ali. Irmãos, isso alegra profundamente o nosso coração. Diga-se de passagem, isso deve ser uma fonte de alegria para nós, de que a nossa esperança não está aqui apenas, mas está para além daqui. Os filipenses eram recordados com alegria e agradecimento pelo seu envolvimento no ministério de Paulo. Pois quando estavam apoiando a Paulo, eles estavam apoiando a causa de Cristo, irmãos. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que quando nós apoiamos a igreja, nós apoiamos a causa do Evangelho, nós apoiamos o próprio Cristo. Pastor, o senhor está querendo dizer que a igreja é o prédio? Não, irmãos, a obra que a igreja faz ao redor da terra. A denominação é importante, é claro. A denominação organiza esse aspecto. Quando nós participamos disso, nós ajudamos que essa obra cresça. Nós ajudamos para que o Evangelho chegue a outros lugares. Assim como tiveram pessoas que ajudaram para que o Evangelho chegasse até aqui. Não se engane. Muita gente orou, muita gente ajoelhou, muita gente contribuiu. No nosso contexto particular, presbiteriano, um jovem, Ashbel Green Simonton, acabado de formar na faculdade, saiu dos Estados Unidos com as ofertas da igreja, abandonou uma carreira de sucesso, entrou num navio e veio para cá. A ideia que lá nos Estados Unidos tinha do Brasil é que ele estava vindo para o meio da floresta. Diga-se de passagem, a ideia que ainda tem até hoje, né? Quando pensa em Brasil, né? Eles imaginam que aqui é uma grande Amazônia, né? Que aqui onde você vai andar tem onça, né, em todos os lugares. Que é mais ou menos a ideia que a gente tem da África, quando você vai para lá, né? Eu lembro quando eu fui para a África, a pessoa, você viu o leão? Eu não vi leão. Não é a pessoa que você desce no aeroporto, vem 2 leões te receber. Não é assim. Porque a gente não tem a noção da enormidade daquilo ali. Simonton veio para cá. A igreja dos Estados Unidos investiu na vida dele. A igreja dos Estados Unidos investiu na formação de pastores aqui. Por exemplo, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nós temos ali em São Paulo e em tantos outros lugares do Brasil, é investimento dos irmãos da igreja dos Estados Unidos. Eles se associaram ao Evangelho. E esse Evangelho se estabeleceu aqui no Brasil. Estou falando só do nosso contexto. Outras igrejas têm os seus contextos particulares. Mas gente colocou dinheiro para que o Evangelho chegasse em nós. Nós somos chamados a fazer isso também, irmãos, para que o Evangelho se espalhe por todo lugar da terra. Quando nós temos um trabalho evangelístico como o Happy Day, somos chamados a participar para a glória de Cristo Jesus. Os filipenses estavam dispostos a serem usados em qualquer tarefa que o Senhor tivesse reservado para eles. É importante que nós, eu e você, como igreja de Cristo, sejamos lembrados pelo nosso envolvimento com a causa do Evangelho em toda e qualquer circunstância. Que quando alguém se lembrar de nós, fale, olha, eu lembro daquele irmão lá do Alvorado, que ele se envolveu com o Evangelho. Ele estava disposto a ser usado. Essa é a primeira alegria de Paulo pela ação de Cristo na vida da igreja, no envolvimento da igreja no ministério. Segundo aspecto da alegria de Paulo no envolvimento de Cristo, pela ação de Cristo na vida da igreja, é no envolvimento na obra de Cristo na vida de cada crente. Isso era uma alegria para o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no versículo 6. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dos motivos maiores da alegria do apóstolo Paulo reside na certeza de que ele tem da concretização da obra de Cristo sobre a igreja. Irmãos, isso é uma maravilha.
Isso é uma alegria para todo o ministério pastoral, para toda a liderança. Isso é uma alegria e uma certeza, um alento, um fortalecimento espiritual que nós temos. Não há dúvidas no coração do apóstolo Paulo de que o evangelho foi efetivo na vida daqueles irmãos. Não há dúvida no nosso coração que o evangelho tem sido efetivo nos nossos dias. E o que sustenta a certeza de Paulo é a fidelidade do próprio Deus em completar aquilo que ele inicia. Veja bem, Paulo, embora amasse a igreja e elogiasse a igreja por conta da sua postura, ele colocava a sua confiança não na mão dos irmãos, mas na mão do Deus que agia na vida dos irmãos. Ele diz o quê? Eu estou certo de que aquele que começou a obra em vocês, aquele que estendeu a graça a vocês, aquele que tocou nos seus corações, aquele que os ressuscitou da morte para a vida, aquele que os chamou em Cristo Jesus, aquele que os habilitou a crer, aquele que colocou sobre vocês o Espírito Santo, aquele que habita em vocês, aquele que traz a palavra em vocês, esse que os vivificou, vai completar a obra. A minha certeza não reside em vocês, porque nós somos fracos, nós somos quebradiços. Irmãos, tirando Cristo de nós, o que sobe é pecado. Não se engane. Colocou a gente no piloto automático, tem misericórdia de nós. Ele fala, eu estou certo, a minha certeza reside de que Deus, que entregou seu Filho Jesus e colocou em vós o Espírito, Ele que começou essa obra maravilhosa da salvação em vocês, vai completar. Ele não deixa a obra pelo caminho. Ele não deixa as coisas pela metade. Esses dias eu estava descendo ali, não é a Mário Urbinati é a que sobe, a do lado da Mário Urbinati, do lado da UEM ali, que desce, eu não sei o nome, sou ruim de nome de rua, mas descendo do lado da UEM, eu também não lembro quem estava comigo, eu só sei que me perguntaram, o que são esses prédios aqui, pastor, parado? Eu falei, é o que era para ser uma parte da UEM, está tudo parado aqui. Falei, há quanto tempo está parado? Falei, eu estou aqui há 19 anos, já estava parado. Então, assim, há quanto tempo está parado, eu não consigo te precisar. E você passa por ali e está parado. Você vai ali do lado do HU, obra parada. Você entra por dentro, obra parada, né? Você anda por muitos lugares, tem muitas obras paradas. Deus não é esse Deus de obras paradas. Aquilo que Ele começou na nossa vida, Ele vai fazer. Ele vai completar. Paulo tinha essa certeza, e isso alegrava o coração dele. Alegrava o coração dele em saber da obra de Cristo na vida de cada um dos crentes. E essa é uma grande certeza que nós também devemos ter, irmãos. Isso deve ser uma fonte de segurança e de alegria também para nós. Saber que Deus é fiel e a sua palavra será cumprida e os seus propósitos serão cumpridos e Deus não nos abandonará, apesar de nós. Nós damos todas as causas para que Deus nos abandone. Todos os motivos. Não falta motivos para que Deus nos deixe de lado. Nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. A gente consegue pecar em silêncio. A gente tem uma capacidade absurda. A gente tem a capacidade de estar quieto, sentado, sem falar nada com alguém, maquinando pecado na mente e no coração. De maneira que, às vezes, no silêncio, a gente sai ali. Às vezes, quando você pensa em alguém da maneira que você não devia pensar. Quando você nutre sentimentos que você não deveria nutrir. Você não está nem tendo uma ação. Mas seu coração está ali apodrecido por dentro. Deus teria todos os motivos para nos abandonar, mas Ele não faz. Sabe por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel aos seus propósitos e de maneira alguma Ele volta atrás. A obra de Deus por nós começou quando Ele deu a Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E a obra de Deus em nós começou quando nós fomos habilitados pela graça a recebê-lo pela fé.
E agora o Espírito Santo vive em nós, nos capacitando para que a cada dia, irmãos, nós sejamos mais semelhantes a Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ele não apenas não nos abandona, mas Ele nos molda. Ele habita em nós. Ele continua trabalhando em nós. Paulo descreve esse processo de crescimento e de maturidade do cristão como uma grande obra que começa no encontro com Cristo e seguirá até que Cristo volte. E essa obra se dá em 3 aspectos. A obra que Deus realiza em nós, que é a salvação. A obra que, ou melhor, realiza por nós, que é a salvação. A obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. E a obra que Deus realiza por meio de nós, que é o serviço. Olha que como Deus é bondoso. Ele nos salva por intermédio de Cristo, nos santifica pela ação do Espírito e usa as nossas vidas frágeis para levar a salvação para outros. É aquilo que Paulo diz: em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo e depositou sobre nós o ministério da reconciliação. Deus usa a nossa vida, irmãos, coisa maravilhosa. E até quando Ele faz isso? Quando essa obra vai ser completada? Paulo diz: até o dia de Cristo Jesus. É nesse dia onde nós seremos entregues a Cristo Jesus. Lembro-me que eu estava numa conferência de missões em Guarapari. E o pastor estava ali pregando, o reverendo Ludgero Bonilha. Ele, à época, ele era secretário executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Supremo Concílio. E como secretário executivo, ele foi convidado para a reinauguração de uma das reformas da Abadia de Westminster, na Inglaterra. E ele diz que tão logo ele recebeu a notícia de que ele seria um daqueles que iriam na comissão para a Inglaterra ver a abadia de Westminster, a reforma do lugar onde foi feita a confissão de fé de Westminster, onde os irmãos se reuniram para fazer aqueles debates teológicos e dali surgiram os nossos documentos de fé. Aquilo alegrou o coração dele demais. Ele disse que ele já era um senhor de idade, ele falou que ele foi tomado por uma ansiedade quase que infantil, de alegria, assim. E ele foi para o aeroporto junto com a comissão. Ele até adiantou, na verdade, a viagem dele. Foi 2 dias antes da comissão. Chegou no aeroporto, foi com a sua passagem lá, subiu naquele avião, desceu lá na Inglaterra. E ele disse que ele não se conteve. Logo que ele chegou no hotel, ele falou: eu vou dar um pulo lá na abadia. Eu quero dar uma olhada ao redor daquele lugar. Antes, eu quero me adiantar a isso. Ele falou: qual foi a sua decepção? Quando ele chegou ao redor da abadia de Westminster, ele não dava para ver quase nada, cheio de tapumes, todo lugar assim, cheio de adesivos, em reformas, em obras, tudo escuro, poucas luzes, alguma coisa lá dentro assim, e ele tentava, e ele deu uma volta toda ao redor e não dava para ver nada em obras. E ele voltou meio que borocochô para o hotel, ficou ali 2 dias, parado, esperando. E aí, a partir disso, ele foi para a inauguração sem muitas expectativas, porque quando ele olhou aquilo há 2 dias atrás, ele falou: não vai estar pronto. Né? Talvez ele foi com aquela mentalidade de obras brasileiras para lá, e falou: não vai estar pronto. Ele chegou para aquela inauguração com baixíssimas expectativas. Ele disse que tão logo o táxi virou na esquina, os olhos dele começaram a brilhar e a emoção começou a tomar o seu coração. Eis que grandes focos de luz jogavam a iluminação para as torres da abadia. E aquele jardim impecável, aquele lugar perfeito. E quando ele foi entrando, aquela beleza lhe tomava os olhos. Naquele momento ele falou: vai ser assim no dia de Cristo. Hoje as pessoas olham para nós e está tudo quebrado, está tudo sujo, tem que pôr uns tapumes. A gente não está pronto, mas no dia de Cristo, irmãos, nós estaremos como era para ser. Estaremos sem pecado, estaremos limpos, estaremos perfeitos. Subiremos imaculados. A vinda de Cristo será semelhante à chegada de um rei.
Em tal ocasião, os súditos de um rei se sentem obrigados a apresentar-lhe ofertas como objeto de lealdade e amor. O único dom que Jesus deseja, o Rei dos Reis, que nós lhe entregamos, está em nós mesmos, a nossa vida. Deste modo, a tarefa suprema da vida não é outra coisa senão dispor da própria vida para oferecê-la a Cristo. E é somente a graça de Deus que nos dá essa capacidade. Desde o momento em que empreendemos o caminho de Cristo, a graça de Deus começa também a nos dispor como um sacrifício perfeito que se oferece a Cristo Jesus. E esta graça se completará até o grande dia em que nós cheguemos na presença do Rei, e naquele dia estaremos perfeitos, completamente ajustados. Paulo fala: eu estou certo. Há uma certeza em mim de que aquele que começou essa obra, lá no dia final, no dia do grande encontro, vai estar tudo pronto. Não vai ter um parafuso para apertar. Não vai ter uma mão de tinta para dar. Não vai ter uma luz que não acende. Vai estar tudo perfeito. Sabe aquilo que João viu? Aquelas roupas brancas, vestidas, não vai ter uma mancha sequer. Não vai ter uma roupa maior, nem uma roupa menor. Não vai faltar um pedaço na manga, nem um pedaço na perna. Vai estar tudo perfeito, na medida, sem aperto, sem folga. Estaremos apresentados ao Cordeiro que tirou de nós todo o pecado, porque a obra estará completa. E nós ouviremos como hino triunfal da inauguração: vinde benditos do meu Pai, entrem para o seu repouso. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo se alegrava, e não é motivo de se alegrar? Fala a verdade, irmãos. Isso é motivo de alegria. A obra de Deus também começou em nossos corações e nas nossas vidas. Ela nos transformou. E essa obra de fato é boa na sua origem, na sua qualidade, no seu propósito e no seu resultado, porque no dia de Cristo, eu e você estaremos lá em estado de perfeição diante de Deus. Isso alegrava o coração de Paulo. Por fim, irmãos, a alegria do apóstolo Paulo pela ação de Cristo na vida da igreja se dava pelo processo de amadurecimento da igreja. Olha só, Paulo se alegrava. Ele estava na cadeia? Estava. Mas de onde vinha a sua alegria? Da ação de Cristo na vida da igreja. Ele estava preso? Estava, mas o evangelho não estava preso. Paulo estava na cadeia? O evangelho não. Paulo estava acorrentado? O poder de Deus não. Paulo estava aprisionado? A manifestação do Espírito do Senhor não. A ação do Senhor era livre. Tão livre quanto o vento. Então Paulo se alegrava, irmãos, por essa ação de Cristo no envolvimento da igreja, na obra que Cristo fazia na vida dos crentes e, por fim, no amadurecimento da igreja. Olha o que nos diz dos versículos 9 até o versículo 11. E também faço essa oração. Paulo termina orando pelos irmãos, olha só. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Por fim, irmãos, nós vemos aqui Paulo orando para que a igreja se tornasse plena em amor e discernimento espiritual. O que Paulo está dizendo? Olha, irmãos, eu olho para vocês e me lembro de como Deus tem usado vocês, me lembro dessa obra que Cristo tem feito no meio de vocês, e sabe qual que é a minha oração? É que isso se torne efetivo e cresça no meio de vocês, e que isso redunde, deságue em algo prático. Que não seja apenas conhecimento. Que vocês não peguem esse conhecimento teológico, guardem no coração e se orgulhem disso. E façam disso quase que como as penas de um pavão. Mas que vocês redundem em trabalho santo para o Senhor, sabendo aquele que os chamou.
Irmãos, isso é algo maravilhoso. A ideia de Paulo é para que a igreja, no seu caminhar diário, continuasse a sendo frutífera no seu serviço a Cristo. Paulo está orando aqui por maturidade. E veja bem, há um apelo de Paulo para uma maturidade fundamentada no amor. Qual amor? O amor de Cristo. Ele diz assim, versículo 9, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais em conhecimento e toda percepção. O entendimento aqui de Paulo é que o amor que se move na igreja deve ser resultado do grande conhecimento de Cristo e dos seus desdobramentos na vida prática, de um discernimento moral. A igreja, irmãos, uma igreja cristã, precisa viver como um povo cristão. Uma igreja cristã precisa ser guiada pelo movimento de Cristo. Paulo diz, olha, Cristo os amou, Cristo os salvou. Começou uma obra em vocês que vai terminar, Ele está agindo em vocês. Não dá para a gente viver como se Cristo não tivesse habitado. Nós cantamos aqui do amor de Deus. Falamos que o amor de Deus é rico em benefícios. Alguns desses benefícios nos levam ao crescimento. Esse amor não se apoia em sentimentos e afeições humanas, mas ele está apoiado no que Cristo fez pela igreja. Lembra, a fonte do amor é Cristo. É Cristo. As adversidades vêm, mas a fonte da alegria é Cristo. Paulo entende que a maturidade da igreja emana diretamente do seu amor a Cristo e que se manifesta em atitudes, humildade, ternura, espírito perdoador, mesmo para com os inimigos. A maturidade se manifesta em palavra, no ânimo, na sinceridade, ele cita a sinceridade, na mansidão. Se manifesta em atos de abnegação, Paulo fala do serviço, da lealdade, da bondade. E que vai ter a sua melhor descrição em 1 Coríntios 13, sobre o que é o amor. Paulo demonstra que o amor é a manifestação do caráter de Cristo. Então Paulo ora para que os filipenses comecem a exercitar-se nesse amor. Mas não apenas exercitar-se nesse amor, mas para que o oceano do amor de Deus atinja as suas vidas na mais plena proporção, transbordando neles em todos os limites, na verdade. Para que o amor possa assim se avolumar mais e mais. Irmãos, que oração boa que a gente pode fazer pela nossa igreja. Que o nosso amor aumente mais e mais por causa de Cristo. Que nós amemos com o amor que Ele nos amou. Na medida em que esse amor de Cristo cresce na igreja, seu coração e entendimento deverão crescer juntos. E isso deve afetar diretamente o discernimento da igreja, a prática cristã da igreja, o trabalho e a doxologia da igreja. E Paulo termina essa parte inicial falando disso. Ele fala que o amor de vocês aumente mais e mais para que tenha discernimento. Olha o que ele diz no versículo 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. O que é isso, irmãos? Essa é uma descrição direta da sabedoria cristã. Para que vocês consigam analisar as coisas e se alinhem às coisas que são excelentes. Para que vocês coloquem a sua aprovação às coisas que são aprováveis. Olha o que diz Paulo ainda na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículos 12 até o 16. Paulo diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Olha a afirmação final de Paulo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Senhor nos chamou para si.
nos ensinou na sua palavra, colocou o seu Espírito em nós, de maneira que nós conseguimos discernir. É o que Paulo diz: eu oro para que o amor de vocês aumente e vocês consigam aprovar as coisas que são excelentes. Discernimento espiritual. Paulo também ora pelas práticas cristãs, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. A ideia de sincero, a tradução mais correta de sincero, é testado à luz, colocado à prova, exposto à luz, com caráter aprovado. Isso é sincero. Sincero é alguém que pode ser exposto à luz e não tem nada que se esconder. E ainda mais, inculpável. Inculpável tem o sentido de andar reto, de alguém que não é causa de tropeço para ninguém. Lembra o que Paulo fala do dia de Cristo? Eu estou certo que quem começou a obra vai terminar até o dia de Cristo. Paulo diz: olha, vocês devem ser sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, quando a obra do Senhor estiver completa em nós e nos apresentarmos como instrumento de glorificação de Deus. Paulo também diz que esse amor vai redundar no trabalho, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Uma boa consciência que produz frutos por meio de boas obras, Efésios 2:10. Daí ele desejar que fossem frutíferos em boas obras para a glória de Deus. Tais frutos, diz Paulo, provêm de Cristo, porque emanam da graça de Cristo. E aqui é uma alusão direta ao fruto do Espírito, Gálatas 5:20-23. E por fim, irmãos, Paulo quer que essa maturidade, que esse amor, emane na doxologia, na forma como nós louvamos a Deus. Ele diz que tudo isso deve ser feito para quê? Para a glória de Deus. O objetivo máximo da vida cristã é glorificar a Deus em todos os aspectos, por todos os meios e de todas as formas. O cristão deve viver para a glória de Deus. Então a alegria do apóstolo Paulo pela ação de Cristo na vida da igreja o consolava na cadeia. E assim também deve ser a nossa alegria, firmada não pelas circunstâncias, mas pela ação de Cristo nas nossas vidas, por aquilo que Cristo faz em nós. Cristo tem agido em nós, no nosso meio e por meio de nós. E isso deve nos alegrar, irmãos. Isso deve alegrar o nosso coração, independente das circunstâncias que nós venhamos a enfrentar. Paulo estava aprisionado e mesmo assim glorificava a Deus e se alegrava no Senhor pela manifestação da graça de Cristo na vida dos irmãos. A minha oração é que Deus nos dê esse discernimento. Que durante essas mensagens nós nos alegremos em Cristo. Que nós aprendamos a ancorar e fundamentar a nossa alegria na ação maravilhosa do Salvador Jesus. Por nós, em nós e por meio de nós, até que Ele venha. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é sempre maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui a nos alegrarmos em Ti por toda a obra que o Senhor tem feito no meio da igreja e por meio da igreja. Queremos lhe pedir que isso traga alegria constante a nós e que isso fortaleça o nosso coração hoje e todos os dias, até o dia do grande encontro, Senhor, onde nós estaremos contigo perfeitos, sem mácula, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde não haverá luto, onde não haverá enfermidade, onde não haverá pecado, e nós estaremos perfeitos diante do Senhor. Alegra-nos nessa esperança, dessa ação poderosa de Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.